eu não sei como fazer, não sei como proceder. Parece, meus irmãos, que há uma incoerência nessa frase, nesse versículo, quando ele diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua adversidade, você vai ficar, meus irmãos, não quero errar aqui como está colocado, então eu vou ler, vou parar de ler agora. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, no dia da tua angústia, no dia da tua adversidade, no dia que o dia mau chegar em tua casa, você precisa tomar uma posição diante desse problema e dizer: eu sou filho de um Deus que tem poder, e essa adversidade, e esse problema, e esse anseio, ele não vai me vencer, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que tem todo o poder. Amém. E ele há de guiar a minha vida e há de me abençoar nesse tempo. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma história muito conhecida, nossa, não é história daí, é a Bíblia, que está no livro de Daniel, quando fala, meus irmãos, dos companheiros de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É uma coisa tão interessante que o rei Nabucodonosor, ele manda, determina que faça então uma estátua, para que todos do reino o adorasse e prostrasse diante da estátua, todos. E aí, meus irmãos, ele constrói. Naquela época, meus irmãos, já existiam, e com certeza a forma e a fórmula de fazerem alguma coisa, de manipular, de ir para lá, de ir para lá. Já tinham as fórmulas todas, e nós entendemos isso aqui na vida de Daniel, porque, meus irmãos, eles politicamente, meus irmãos, os assessores de Nabucodonosor, eles movem então, eles criam leis, eles fazem coisas para então contaminar a vida daqueles que eram filhos do Senhor. E aí, meus irmãos, ele manda fazer a estátua, e a estátua tem a hora lá da adoração, todo mundo se prostra diante da estátua, e está tudo certo, e todo mundo belezinha, Nabucodonosor maravilhoso, você é muito 10, e nós estamos aqui contigo, você é lindo, e nós estamos aqui, e adoram, e prostram-se diante da estátua. Só, meus irmãos, que no meio dessa história surgem 3 crentes, homens determinados a pagar um preço muito alto, homens, meus irmãos, determinados a não fraquejar diante do seu problema, homens determinados a não diminuir o nome do seu Deus diante da sua dificuldade. E aí eu quero tomar aqui 3 versículos e quero ler para os amados, eu marquei. E eles disseram assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder-te sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos e quem quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meus amados, diante do rei, diante de Nabucodonosor, diante de um documento assinado que eles iriam para a fornalha, diante da condenação, diante, meus irmãos, da grande luta deles, diante, meus irmãos, do grande desafio da vida deles, qual foi a posição deles? Eles fraquejaram ou eles disseram: nós vamos enfrentar essa dificuldade, e se nós formos para a fornalha, não tem problema, nós vamos para a fornalha. E ele disse aqui, o 16: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos nem de te responder sobre esse negócio. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe quem nós servimos, o Senhor sabe qual é o Deus que nós servimos. Não é um Deus como o seu, que é um Deus com D minúsculo. O Deus que nós servimos é um Deus com D maiúsculo, e Ele vai nos abençoar e vai nos dar vitória nessa situação. Pode mandar para a fornalha, aquece e manda, e nós vamos para lá. Querido, você pode estar indo para a fornalha, mas eu quero te dizer, o Deus com D
estar de pé e dizer: eu vou vencer esse negócio. Glória a Deus. Então, meus amados, muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam, e que não são poucas, são muitas, e poderiam, meus irmãos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, dizer assim: mas ninguém está nos vendo, ninguém sabe o que está acontecendo, então deixa eu fazer uma aliança aqui com Nabucodonosor. Ninguém está vendo o momento da oração, ninguém está vendo se nós prostramos ou se nós não prostramos. Então, meus irmãos, eles falam assim: ô Nabuco, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O Deus em que nós servimos é que pode nos livrar, e Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Irmãos, eles estavam determinados a vencer. Eles estavam, meus irmãos, determinados a vencer a adversidade agora colocada na vida deles. Meus irmãos, eles estavam determinados a cumprir aquilo que eles tinham falado, meus irmãos, lá atrás. Eles estavam determinados a cumprir, meus irmãos, tudo aquilo que eles tinham falado. Eles estavam determinados. Meus irmãos, o que nós vemos hoje infelizmente, meus irmãos, é que no meio das nossas adversidades nós nos tornamos muito pequenos diante delas. Muitas vezes, meus irmãos, é uma coisa que eu enxergo, meus irmãos, na vida desses três meninos, é que eles também tinham convicções daquilo que era Deus e do que era Deus nas suas vidas. Eles tinham convicções. Eles não estavam olhando, meus irmãos, para o momento. Nós olhamos muitas vezes para a nossa vida para o momento. Eles não estavam olhando, meus irmãos, para a obra maravilhosa do Senhor como uma obra momentânea, mas estavam olhando para uma obra completa. E Deus, Ele não vê uma obra, meus irmãos, semi-acabada na tua vida. Ele vê uma obra acabada, poderosa e bendita. E é o que eles estavam enxergando. Eles tinham convicções do Deus que eles serviam, e eles não arredaram o pé. Eu vou continuar com o Senhor. Eu estou com o Senhor e eu vou continuar com o Senhor. Me ajuda aí nessa adversidade. Nabucodonosor vai ser envergonhado. E eles foram para lá e nós sabemos a história. E aí, meus irmãos, queima. Para você ter uma ideia do poder do Senhor, a fornalha é aquecida mais e aquece, está legal agora. Agora, só deles passarem perto já queima eles. Joga o sujeito amarrados, atados. E aí, meus irmãos, queima as cordas todas, e o sujeito não é nem chamuscado pelo fogo. Olha o Deus que você serve. Para que você diminuir diante do seu problema? Para que você desistir? Por que eu desistir diante da minha luta, da minha adversidade? Por que eu deixar a minha convicção de que Deus, meus irmãos, está no controle de todas as coisas, e que Ele, meu querido, minha querida, tem nos abençoado grande e poderosamente? Por que, meus irmãos, eu mudo tanto, meus irmãos, a direção da minha vida, as minhas convicções? Por que eu mudo tanto? Aí, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela fala assim: porque ainda é o que nós não acreditamos muitas vezes. Fala assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Então, o que há de vir, virá, e não tardará. Deus, Ele sabe o momento, meus irmãos. Ele é o Senhor do tempo, Ele sabe todas as coisas, Ele domina sobre tudo e todos. A palavra fala que a terra é como estrado dos pés do Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele fala assim: o justo vive de como? Irmão, o justo vive pela fé. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram pela fé. E a palavra do Senhor está aqui: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meus irmãos,
eu pulei o versículo aqui que era o primeiro, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10:36.